Boa, pessoal! Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que atinge cada vez mais a nossa população, tanto no Brasil como em todo o mundo, a obesidade. A pergunta é possível ser um obeso saudável? E a resposta é sim. Por quê? Todos sabemos que o indivíduo que tem uma tendência à obesidade, seja ela genética, seja ela por possuir alguma bactéria ou alguma alteração a nível intestinal que absorva mais as substâncias calóricas do que o que seria necessário, tem uma dificuldade muito grande para manter o peso considerado ideal para o ser humano e considerado mais saudável. A obesidade, quanto mais ela aumenta, se tornando o que se chama de obesidade mórbida, que é aquela em que o indivíduo atinge um índice de massa corporal superior a 40, 41, desenvolve, por consequência, a hipertensão e a diabetes tipo 2, geralmente. Até pelo excesso de massa, né, em que o pâncreas não consegue suprir, né, a necessidade orgânica de insulina e outros fatores que a gente chama de alterações de síndrome metabólica. E a hipertensão também, pela maior resistência periférica oferecida pela própria massa corporal, né, sobretudo a massa gorda, que a gente chama, constituída por lipídios, né, e tecidos, enfim, tecidos gordurosos. Agora, o que nós devemos evitar para tentar o emagrecimento, mesmo nas pessoas que têm essa tendência, é a forma mais natural possível, ou seja, através da queima de calorias com atividades físicas e o controle da ingesta de calorias. O ideal não é que sejam técnicas ou dietas milagrosas. O indivíduo que tem uma massa corporal relativamente grande, ele pode ingerir sem adquirir ganho de peso em 24 horas em torno de 2.500 a 3.000 calorias. Para evitar esse ganho excessivo de peso, tem que haver um controle, né, através de uma tabela de alimentos que se consegue na própria internet ou com o seu médico, cardiologista ou endocrinologista, que vai passar a controlar tudo que você ingere colocando numa tabelinha, né? Não que seja necessário se abdicar totalmente desse ou daquele tipo de alimento. O que você tem que ter é o controle do número de calorias que aquele alimento ingerido naquele dia corresponde e tentar não ultrapassar esse limite diário. Com isso você consegue pelo menos manter, né, o peso que você já está, evitando um aumento de peso que pode ser catastrófico no sentido de se tornar uma obesidade mórbida. Quanto mais atividade física regular você conseguir e quanto mais uma alimentação regularmente controlada você conseguir, mais saudavelmente você vai conseguir uma perda de tempo, de peso, né, controlada e com saúde. Sem exageros, sem dietas milagreiras e assim por diante, e sem risco de efeitos colaterais importantes. Agora, enquanto você perde esse peso de forma natural, contínua e consciente, é por óbvio que você tem que controlar os fatores coadjuvantes da obesidade, sobretudo aquelas que a gente comentou na síndrome metabólica. Controlar adequadamente a hipertensão, controlar adequadamente a glicemia, controlar adequadamente possíveis dislipidemias. Uma vez controlados esses fatores que desencadeiam doenças gravíssimas se não controlados, em qualquer paciente, mas sobretudo no obeso, pode-se dizer que você mesmo estando obeso, um obeso saudável, sobretudo se você está fazendo aquilo que nós comentamos em termos de controle alimentar, né, e atividade física. Certo? Grande abraço, qualquer dúvida...